Bom dia, meus irmãos. Que saudade que eu tô de vocês, gente. Né? É um grande prazer poder estar aqui falando com vocês, mesmo que virtualmente. Né? Eu quero aqui expressar a minha saudade, que está muito grande. Né? Eu quero saudar todos, né, com a paz do Senhor, que todos estejam em paz, né, que todos estejam bem. Né? E eu quero aproveitar esse momento aqui e compartilhar uma escritura que tem me ajudado muito e tem falado muito ao meu coração, tá bom? É Filipenses 4, versículo 8. Vamos ler. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Né? Essa escritura ela tem me ajudado muito, né, no decorrer de todo esse período, né, que a gente tem passado, né, dessa pandemia, né, a realmente elevar os meus pensamentos para o que é de Deus, né, e para Deus. Né? Então eu quero muito animar vocês, igreja, né, para estarmos todos juntos, né, conectados, pensando nas coisas do alto. Né? Em especial, agora nesse momento que vamos ter o nosso culto, né? Que a gente possa realmente estar pensando e conectados com as coisas celestiais. Quero convidar todos para uma oração. Senhor Deus, amado Pai, bom dia. Muito especial, Deus, poder estar aqui nesse momento com os meus irmãos, né, diante do Senhor, mesmo que conectados, né, virtualmente. Né? Ainda não conseguimos estar presencialmente, mas eu sei que esse momento em breve irá chegar, eu creio, né? No santo nome do Senhor, que tudo isso vai passar, em breve a gente vai poder estar juntos novamente. Quero muito, Senhor, te agradecer por esse momento, te pedir que o Senhor esteja conosco agora nesse culto, né? Que as palavras que vão ser ditas pelo nosso irmão possam realmente falar à nossa mente, ao nosso coração, através da tua escritura, através daquilo que o Senhor colocou no coração dele para que ele pudesse compartilhar conosco, Pai. Que possamos não apenas ouvir a tua palavra, mas também colocá-la em prática, Deus. Muito obrigada por tudo, fica com esse domingo. E em nome de Cristo Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Bom, gente, bom culto para vocês, tá bom? Saudades é a palavra que me define nesse momento, mas eu não vejo a hora da gente poder estar tudo junto, aglomerado, né? E eu sei que esse momento vai chegar e não vai demorar mais não, viu? Então se preparem, porque eu vou abraçar muito vocês, tá bom? Beijo para todos, fiquem todos na paz. Coração para vocês. Beijo. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção é para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. La, 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 la,
Vamos lá. Cantarei, ó Deus eterno, tua justiça e teu amor. Tu me ensinas, tu me guias, eu te sigo por temor. Me criaste, me formaste cada parte do meu ser. Antes mesmo que eu fale, sabes o que vou dizer. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir do norte ou do sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir do norte ou do sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Mestre Cristo, príncipe da paz, ó Senhor dos reis, todo louvor, toda honra e glória sejam teus. Amém. Ao meio-dia a terra escureceu, revelando que és o autor de toda a natureza, toda a beleza dessa grandeza vem de tuas mãos. És alfa, ômega, princípio e fim, ó Senhor de mim. Todo o universo é teu e sob o teu domínio. Amém. Olá, irmãos, eu venho compartilhar com vocês e apresentar a mais nova irmã na fé, Dona Esterlita, minha mãe. É um sonho, irmãos, de quase 20 anos. Eu lembro que desde o início da minha vida cristã, que eu sonho com esse momento. Compartilhei muito com alguns irmãos. Eu lembro que mais de 15 anos atrás, com tia Luzia, Dona Lindalva, Priscila, Júlio, Hércules, minha mãe, nesse tempo, há quase 15 anos, ela estudou a Bíblia, mas o estudo parou.
e desde então a gente vem perseverando, né? A igreja de Moreno Vitória, sempre que possível, fazia algumas reuniões lá em Moreno, na casa dela, e eu sempre percebia o quanto ela era receptiva, né, com os irmãos, o quanto ela gostava de estar no meio dos cristãos. E nesse último tempo para cá, irmãos, principalmente no período de pandemia, eu lembro que os desafios aumentaram bastante, né, mãe? Questão de doença, né, provações na família, e eu ficava me perguntando, né, Deus, por que tanta provação? Né, o que está acontecendo, né? O que é que o Senhor quer me ensinar? E aí Deus falou diretamente comigo, né, de que eu precisava levar a palavra para meus familiares, né? E eu lembro que coincidiu com um momento em que a gente estava fazendo algumas mudanças na programação da nossa igreja em casa, e eu deixei os finais de semana para ir em Moreno, né? Principalmente os sábados. Então, dia de sábado eu ia para lá para servir, para cuidar deles, né? E também para falar de Deus, né? Para mostrar a palavra de Deus. E eu lembro que comecei falando sobre Nicodemos, sobre Eunuco, sobre Marta e Maria, e foi muito animador, porque no dia 26 de dezembro, mês passado, né? Foi o mês que minha mãe fez 80 anos, e ela me pediu uma Bíblia de presente, que é essa Bíblia que está com o Edila aqui. E eu rodei o Recife, virei pelo avesso para comprar uma Bíblia que tivesse a letra extra grande. E no dia 26 de dezembro ela recebeu esse presente, né? Uma Bíblia, né? Ela ficou muito feliz. Mas só que mesmo com a letra grande, ela não consegue ler por conta da visão, né? Então ela faz um esforço muito grande, mas não consegue ver as letras. E aí eu lembrei do que diz as Escrituras, né? Que a fé vem de ouvir a palavra, né? Então mesmo ouvindo, né, que a fé cresce, né? E alguns irmãos também me ajudaram muito, né? Eu lembro de Zé Ricardo, né, de Alexandre, né, Sandrinha compartilhou muito comigo, e vários irmãos, Dominique, Karina, Vívia, e a igreja em casa também em oração. E foi incrível porque foi ouvindo a palavra que minha mãe entendeu. Eu escutei a palavra do meu filho e ouvi ele falar e Jesus perdoava os pecados quando a gente se arrependesse. Então, como Jesus é muito bom para mim, então eu resolvi a me batizar. Estou muito feliz, que agora que eu amo Jesus e sei que Jesus me ama. Amém. Ela vai ler uma escritura que representa muito isso, né? A alegria que estamos nesse momento. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Amém. É Salmo Amém. 126, do 1 e 2. Amém, irmãos. Muito obrigado pelas orações, né, mãe? Obrigada por tudo. Amém. Até Deus mais. abençoe a todos vocês que oraram muito por mim. Amém. Eu Obrigado. conseguir a vitória. Amém. Obrigada. Olá, igreja, essa é a Santa Ceia do Senhor. A gente tem esse momento como mandamento de Jesus para a gente relembrar da vida, da morte, da ressurreição dele. Quero que a gente reflita hoje em Gênesis 22, onde Deus põe à prova Abraão, onde Deus pede Isaac para sacrificar e eles vão até o monte. Aí a gente vai ler Gênesis 22, do 9 ao 13. Diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto
em lugar de seu filho. Então, essa escritura a gente reflete muito sobre a perspectiva de Abraão, né? Só que vamos refletir hoje pensando em Isaac, né? Isaac foi, todos esses 3 dias, caminhou até lá, subiu no monte com o pai. Chegou lá, fez o altar, ajudou o pai, e do nada ele foi amarrado pelo pai e colocado no altar. Ele viu Abraão pegando a faca, como deve ter sido para ele, né? Ver tudo isso, depois ouvir a voz do anjo dizendo que não era para sacrificar, depois ele vendo o cordeiro lá, o pai pegando o cordeiro, eles sacrificaram o cordeiro, ele vendo aquele cordeiro sendo sacrificado no lugar dele. Como deve ter sido para Isaac, né? Diferente de Isaac, a gente era para ser alvo da ira de Deus, né? Isaac não fez nada para ser morto, só que o nosso pecado nos leva à condenação, né? Só que Jesus é esse cordeiro que Deus colocou lá para o nosso lugar, né? Que foi sacrificado no nosso lugar, que morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou e nos dá a vida, nos dá a salvação. Então esse é mais um momento da gente refletir ao comer do pão que representa o corpo, beber do cálice que representa o seu sangue, que a gente sempre possa se relembrar do perdão por meio de Jesus, da salvação, da justificação que nos limpa, que nos lava, que a gente pode ter uma vida em paz e leve com o Senhor. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar, para carregar a ira que merecíamos, para nos dar o perdão, a salvação. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados a cada dia, santificar o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações, que possamos ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Te oramos graças em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja do Senhor nesse culto de domingo para agradecer as bênçãos recebidas por Deus, poder louvar e glorificar o nome dele, né, através de Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos na comunhão do Espírito de Deus, né, graças ao Espírito Santo de Deus. Hoje estamos unidos na fé, né, como um só corpo, como família de Deus. E nesse espírito estamos hoje, né, diante da palavra dele, nesse culto de domingo. Eu quero chamar-nos a uma oração, né, para que Deus nos conduza, nos dê uma mensagem, para que ela possa guiar nossas vidas, né, que a palavra dele possa nos orientar, nos dar uma luz, iluminar nossos caminhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse domingo, pela oportunidade de estarmos em comunhão, Pai, com todos os santos, Deus, que se reúnem ao redor desse mundo, com a fé no seu Filho, Pai, com a fé, Pai, na ressurreição, Pai, na morte e ressurreição do seu Filho, para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, nos ajude a nos mantermos vivos na promessa do Senhor, Pai. O Senhor virá, Deus, para nos levar como igreja do Senhor, Pai, para a eternidade ao seu lado, Pai. Nos ajuda a perseverar, Pai, em Ti, no Seu Filho. Oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, essa aula de hoje, a gente vai falar sobre oração, né? Na aula anterior, eu falei sobre a oração de Moisés. E essa aula de hoje eu quero falar sobre a oração de Jesus, né? A gente vai pegar um trecho do Evangelho, está no livro de Mateus, capítulo 11. E a gente vai ver um momento em que Jesus faz uma oração surpreendente, assim, para nós, né? Então a gente vai entender um pouco do que estava passando ali, né, com Jesus Cristo, com as pessoas próximas a ele, né? E vai poder observar o que foi essa oração de Jesus, né? O que é que ela significou para ele, para Deus, né? E o que ela significa para nós, né? O que ela aponta, né? Que direção ela aponta para cada um de nós, né? Essa oração de Jesus. A gente vai ler Mateus capítulo 11. E aí nesse capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos, né? A gente não vai ler o capítulo todo, vai ver só alguns versículos para a gente entender o que está se passando. Então é Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3, né? Então começa aqui no versículo 2 e 3 do capítulo 11 de Mateus. E aí diz assim: Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro, né?
Então aqui a gente vê João Batista, né? João foi aquele que anunciou, né, que Jesus Cristo era o Messias, né? Anunciou para todo mundo, né? Publicamente, né? Apontou para Jesus e anunciou: ó, esse aqui é o Messias, né? É o esperado, né? O enviado de Deus, né? Para a humanidade, para salvar a humanidade. E aí, no momento em que João Batista é preso, ele começa a ter dúvidas, né? Se Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus, o Messias, né? E ele expressa essas dúvidas aqui. Ele manda um mensageiro perguntar: ó, o senhor é o Messias mesmo ou eu me equivoquei, né? Eu tenho que esperar outra pessoa vir. Então foi um momento bem complicado assim da vida de João Batista, né? Um momento complicado também para Jesus Cristo, né? Ter que ouvir isso. E aí no versículo 18 ao 20, né, do Mateus capítulo 11, a gente vai adiantar, e a gente vai ver Mateus 11, versículo 18 ao 20. Diz assim, ó: Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido, né? Então, além desse episódio, né, de João Batista, né, expressar sua dúvida sobre Jesus, a gente vê aqui um momento em que Jesus prega em várias cidades, né, realiza vários milagres, e ele encontra muita hostilidade das pessoas, né, muita descrença. Isso também é um momento muito difícil assim para Jesus, para a missão de Jesus Cristo, né? Ele semear, né, pregar, realizar vários milagres, prodígios no meio das pessoas, né, a fim de que elas olhassem para Deus, né, se arrependessem, e aí no final daquela temporada, né, as pessoas com o coração duro, sem se arrepender, né, com dúvidas, incrédulas, né, então é isso que Jesus começa a receber nesse episódio aqui, né, então Jesus ele passa por um momento difícil aqui, como se fosse um momento de escuridão, né, envolvendo as pessoas, né, João Batista, né, que foi o mensageiro dele, o próprio João, né, as pessoas que ele estava pregando. Então, e aí acontece algo surpreendente, né, diante desse cenário bem desanimador, né. Então é um cenário que, logicamente, exigiria de cada um de nós, até do próprio Jesus, né, uma oração de súplica, né? Ó, Deus, está sendo muito difícil, me ajuda, né? Tá difícil aqui, tá pesado, é muita incredulidade, as pessoas duvidando, né? Só que no versículo 25 ao 26 de Mateus 11, a gente vê Jesus fazendo uma oração surpreendente. E ele diz assim, Mateus 11, 25 ao 26. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Até aqui. E aí acontece algo surpreendente diante desse cenário, né, que Jesus recebe, esse cenário bem carregado, né? Jesus, no lugar de suplicar, né, reclamar, até reclamar com Deus, né, da situação, Jesus louva a Deus, né? Jesus oferece uma oração de louvor a Deus, diante de todo esse cenário, diante de tudo aquilo que ele estava passando, né? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Então, esse louvor, ele surge num momento de uma passagem crítica, né, da vida de Jesus Cristo, né? A missão de Jesus, ela sofre uma grave crise, né? Crise de identidade, assim, né, envolvendo as pessoas próximas a Jesus Cristo. João Batista duvida, né, que ele de fato tenha apontado, né, por Messias verdadeiro, né? João está na prisão nesse momento, né? João Batista ele sente uma angústia por não saber se errou no anúncio do Messias, né? Então ele está passando por um momento sombrio, né, um momento de escuridão espiritual, né, quando ele expressa essa dúvida. Era isso que Jesus estava carregando ali naquela hora, né? E aí, como eu falei também, né, Jesus ele encontra muita hostilidade, né, nas aldeias perto do lago, onde ele havia realizado muitos sinais e pregado, né? Então era um momento de desilusão ali. E aí Mateus relata assim essa decisão de Jesus Cristo, né, de diante de tudo aquilo elevar um louvor ao nome de Deus, né, agradecer a Deus, né, por tudo, né.
tudo que ele estava recebendo, né? Agradecer a Deus pela sabedoria do próprio Deus, né? Então, Jesus, quando ora, né, essa oração de louvor, ele tem uma atitude até contraditória, né, do que estava acontecendo ali, né, do que seria talvez assim o bom senso, né, diante de uma situação de crise, né, de escuridão. Jesus louva a Deus, louva o Pai, né? Então, Jesus louva a Deus pelo que Deus é, né? Ele fala, ó, o Senhor é o Criador do céu e da terra, é o Senhor, né, dos céus e da terra, né? Então, esse louvor surge de Jesus olhar para o que Deus é, não para as situações que estavam acontecendo ali, né? Então, Jesus pensou, eu vou olhar para o que Deus é, né? Deus é imutável, né? Tudo pode ruir, ser destruído, mas Deus é Deus. Então, eu vou louvar a Deus pelo que Ele é. E Jesus louva a Deus também porque ele observa que Deus ele escolhe os pequeninos para o reino dele, né? Quando Jesus encontra hostilidade aí nessas cidades, provavelmente foram das pessoas sábias, das pessoas influentes, das pessoas que tinham muito poder, né? Então, ele provavelmente deve ter recebido rejeição dessas pessoas, né? De maneira desanimadora, né? E ao mesmo tempo Jesus ele começa a observar que as pessoas simples, os pequeninos, aquelas pessoas de pouca instrução, aquelas pessoas que têm pouco a oferecer, aquelas pessoas que têm um lugar abaixo das outras pessoas, né? Essas pessoas aceitam com facilidade a mensagem de Deus. Então ele começa a perceber isso, que isso não é por acaso, né? É como se Deus fizesse um plano para alcançar esses corações, né? E aí, né, a gente observa que na história da Igreja de Jesus Cristo até hoje, ela foi construída pelos grandes homens de Deus, né, pelas grandes mulheres de Deus, principalmente, acima de tudo, pelos pequeninos, né? Então, aqueles pequeninos que ficavam nos bastidores, né, que faziam as pequenas coisas, né, que não eram vistos. Então, esses pequeninos que formaram a base da Igreja de Jesus Cristo até os dias de hoje. Então, esse plano de Deus é um plano digno de louvor, né? E aí Jesus ele louva a Deus por isso também, né? Esses pequeninos são aqueles que não se consideravam melhores do que os outros, né? São aqueles que são conscientes das suas limitações e dos seus próprios pecados, né? São aqueles que nunca quiseram ter um lugar de domínio sobre as outras pessoas. Esses são os pequeninos, né? E aqueles que em Deus e em Jesus se reconhecem irmãos. Então, os pequeninos, eles tinham sempre esse movimento, né? E Deus usou a vida dessas pessoas com muito poder, né? Para glorificar o nome dele, né? Para avançar a Igreja de Jesus Cristo, o reino dele sobre as pessoas. Eu quero ler uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 19. O livro de Atos, né? Que é o livro que fala sobre o início da Igreja. E aí no capítulo 16, versículo 19, parece um momento em que Paulo e Silas são presos, né, por causa da mensagem do Evangelho. Então é um momento também difícil, é um momento sombrio na vida deles, né? E aí diz assim, ó, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, versículo 19, né? Capítulo 16, versículo 19 de Atos. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos, né? Então, que eles estavam reclamando da mensagem do Evangelho. E aí, versículo 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muito açoite, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere no interior e prendeu os pés deles no tronco. Então, é uma passagem difícil, pesada, né, na vida desses cristãos, né? Eles estavam pregando a mensagem, né, levando Jesus, e foram presos como criminosos, foram torturados, né, diante das pessoas, foram presos a um tronco, né, numa prisão daquela época, né? Imagina as condições, né, de salubridade, né, as condições que os presos viviam naquela situação, né?
E aí no versículo 25 a gente vê um movimento muito parecido com esse de Jesus, né? Diante daquela situação que parecia um aparente fracasso, né, uma aparente derrota. No versículo 25 diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. Essa oração de louvor de Paulo e Silas é uma oração que nos move a julgar de um modo diferente as nossas derrotas pessoais, né? A julgar de um modo diferente as situações em que a gente não vê claramente a presença de Deus. Mas parece que o mal ele prevalece e não há uma maneira de deter esse mal, né? Então essa oração ela mostra para nós uma maneira diferente de avaliar essas situações que acontecem na vida da gente. Nesse momento, Jesus ensina a cada um de nós a louvar o Pai, né? Então era isso que eles estavam fazendo ali. No momento de escuridão, de sombra, de dor, de isolamento, era um momento de perda, de aparente fracasso, momento em que parecia que tudo estava desmoronando sobre as costas deles, né? Eles decidem louvar o nome de Deus, né? E aí você consegue ler no restante da história, né? Como Deus age a partir disso, né? Mas eu quero colocar aqui como destaque, né? Esse coração, né? De diante dessas situações louvarmos o nome de Deus, né? E foi isso que Jesus fez ali em Mateus capítulo 11, né? Então, o louvor, ele é útil para nós. Né? Ele glorifica o nome de Deus, mas ele é útil para a nossa alma, né? Quando a gente louva, né? Então, o louvor, ele deve ir além dos momentos de felicidade da nossa vida, né? Então, é muito fácil a gente louvar, agradecer a Deus, né? Quando tudo está dando certo, quando as coisas que você planeja funcionam, né? Quando as expectativas que você tem sobre as pessoas, sobre situações, elas acontecem, né? Então é fácil louvar a Deus dessa forma, nesses momentos, né? Mas sobretudo nos momentos difíceis e sombrios, quando parece que o caminho está sendo cansativo, né, e não aparecem resultados, é nessa hora que Deus nos chama a louvar o seu nome, né? Nessas horas que Jesus nos aponta para louvarmos o nome do Pai, né? Então, a gente tem uma passagem também que é bem conhecida, né? Que é o livro de Jó. A gente vai ler o livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. E aí no livro de Jó, conta a história de um grande homem de Deus, temente a Deus, mas que várias situações acontecem na sua vida de perda, né? Perdas familiares, né? A perda ligada à sua própria saúde, né? Aos seus bens, aos seus ganhos, né? Então a tragédia cai sobre a vida desse homem chamado Jó, né? E aí, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 21, diante de tudo aquilo, né, que estava se passando na vida dele, né, toda aquela escuridão, né, toda aquela tragédia, diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, nesse momento, Jó, ele adora a Deus, né? Diante de toda aquela perda, né? Toda aquela tragédia. Então, é esse movimento de Jó, né? De Paulo e Silas, que é o movimento de Jesus, né? Diante daquela situação, né? Da incredulidade de João Batista, das hostilidades, né? Na missão, né? De toda aquela confusão, daquela aparente falta de resultados, né? Daquela crise, né? O movimento de Jesus é: vou louvar a Deus, né? Louvado seja o Senhor, né? Eu te louvo, ó Pai. Louvar é respirar ar puro, né? É você purificar a sua própria alma, né? Esses momentos de sombra, né? De desilusão, de perda, né? De aparente derrota, é como se nos sufocassem com fumaça, né? É como se a nossa alma estivesse sufocada de fumaça, sem conseguir respirar. E a maneira de a nossa alma respirar novamente é louvar o nome de Deus, né? Louvar é você trazer ar puro, né, dentro da sua própria alma, né? É fazer com que a sua alma ela olhe não para aquela situação, mas olhe para Deus, né? Olhe lá para o alto, né, para as coisas do céu, né, e enxergue Deus naquele momento, né? Deus está presente. Louvar significa você afirmar que Deus é seu amigo fiel, né? Deus ele é o fundamento do louvor.
E o amor de Deus nunca falha, né? Então, quando você louva a Deus, você está afirmando isso para sua alma. Deus é meu amigo fiel nessa situação que eu estou passando aqui, né? Deus, ele tem um amor que nunca falha na minha vida agora, né? Nessa situação que eu estou sofrendo, né? Que eu estou tendo perdas, que eu estou tendo desilusão e eu não enxergo nada. Nessa hora, Deus é meu amigo fiel e tem um amor que nunca falha, né? Deus, ele está sempre junto a mim, né? Sempre junto a nós, né? Agora, né? Nesse momento de sombra e incerteza. Então, quando a gente louva a Deus nesses momentos, é isso que a gente está afirmando para a nossa alma, né? É isso que a nossa alma está dizendo. Deus, ele está sempre nos esperando, né? Então, você está dizendo isso no louvor. Ó, Deus sempre me espera. Deus, ele é a sentinela perto de mim que me faz ir adiante mesmo na escuridão. E aí, para finalizar, em Salmo 23, versículo 4, né, que é um salmo escrito pelo rei Davi, no momento de muita angústia da vida dele, ele diz o seguinte, 3, versículo 4, fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então aqui ele está falando sobre uma escuridão densa, né, que ele poderia estar vivendo ali, né, mesmo que eu passe por uma situação de uma densa escuridão na minha vida, né, mesmo que eu caia numa depressão, né, de um terreno, de um solo, né, aqui quando ele fala de Vale da Sombra da Morte, ele está falando sobre isso, andando por um terreno e caio num buraco, né, numa depressão desse terreno, e nesse terreno eu vou encontrar, nesse buraco, uma escuridão densa que vai me envolver. Mesmo que eu viva essa situação, né, de estar num buraco, numa escuridão densa, não temerei mal nenhum. Né? Deus está comigo e Deus me consolará, né? Deus está presente. Então, essa oração de Davi, ela também mostra essa direção de Jesus, né? De louvar a Deus nesses momentos, né? Nessas situações. Então, que Deus nos ajude, né, nos abençoe, né, e nos dê essa força, né, para podermos louvar a Deus, né, nas nossas orações, nesses momentos da vida, né. Eu sei que esses períodos recentes, né, têm sido períodos de muita angústia, para muitas famílias tem sido período de perda, questão de emprego, né, questões de perdas familiares, questões de doença, muitas vezes aquela sensação de que as coisas só irão piorar, né, ao nosso redor. Só que nessas horas nós, seguindo esse apontamento de Jesus, né, seguindo essa direção que Jesus nos mostra, né, nós vamos louvar o nome de Deus, né, dizer, louvado seja o Senhor, né, eu te louvo, ó Pai, né, o Senhor é o Criador do céu e da terra, né, bendito seja o nome do Senhor, né, que esse louvor nos levante, né, nos fortaleça a nossa alma, nos ajude a perseverar no caminho do Senhor, né, como igreja dele, na comunhão do Espírito. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos use para sermos fonte de esperança para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Eu gostaria de finalizar o culto com uma oração. Papai do céu, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu até agora. Obrigado por minha mãe, por minha avó, por todos os irmãos da igreja. E que a gente tenha, e todo mundo também, uma semana abençoada. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.